Mas eu lembro a primeira vez, porque eu dava aula pra criança. Então é diferente a relação, né? Eu dava aula pra criançada de primeira a quarta série, educação infantil e ensino fundamental. E eu lembro a primeira vez que eu me dei conta que o tempo estava passando. Porque eu tava caminhando na rua assim e tava vindo um cara lindo na minha direção. Tipo, todo, sabe? Gostosão. O tempo ficou mais lento. O C das ceramidas aqui no cabelo, sabe assim, ó, Maravilhoso. batendo. Ela até pensou em derrubar os materiais, assim. Eu falei, que cara gato, né? E ele foi chegando perto, ele abriu um sorrisão pra mim, assim. Falei, meu Deus, tô arrasando. Aí ele passou por mim e falou, oi, dona. Putz, grila. E aí, nesse dia, eu pensei, o dia que eu encontrar um aluno meu na balada, eu nunca mais saio. Porque aí corre eu tava o pensando risco. que ele ia falar, oi, pro. Porque ele foi seu aluno. Tá É, ligado? então, foi meu aluno. Ah, ele falou, oi, dona. É, porque os alunos chamavam Achei de que ele dona. tava te chamando de velha, sabe? Não, porque era... Oi, dona, tudo bom? Tipo, oi, senhora. Me vê o pão, dona. É porque os alunos chamavam de dona, não sei por quê. Não, nunca Tinha essa ouvi coisa falar de... chamar de dona. No Rio é tio professora. e tia lá. Também. Quando tem. Na pré-escola é tio. Tem. tia. Oi, dona. Ah, Que dona. doideira. Que legal. Meu E Deus. você deu aula pra ele pequeno. Caraca. Que loucura, mano. Na quarta série. Só que o que acontece é que a garotada da quarta série pra sexta, sétima, que seria só 3 anos depois que eu dei aula pra ele, a evolução é muito grande. Sim. Desconfigura o ser humano, de criança pra semi-jovem, entendeu? Então, do nada o moleque fez isso aqui. Sim. Não, e é muito... Cara, e lidar com criança, porque a vida toda eu ou tava lidando na hora, né, numa sala de aula, ou com adolescente, ou com um jovem adulto na universidade. Porém, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a lidar com criancinha de 5, 6, 7 anos. E eu não lidava com criança de 5, 6, 7 anos desde que eu tinha 5, 6, 7 anos. Então, é uma realidade completamente diferente. E aquele papo que mandam, da sagacidade e tal, cara, é tudo verdade. Porque o primeiro dia eu fiquei com uma dor de cabeça absurda. Porque é uma cacofonia, todo mundo falando junto, foi gritando, puxando aqui, vem cá, tio, vem cá, tio. Depois eu fui me acostumando, eu não sei se eu fui morrendo um pouco por dentro, o que aconteceu. Mas deu certo. E eu lembro muito bem o dia que eram 2 melhores amigos. Era um que era aloprado e um que era muito ingênuo. E eles, por um sinal do destino, eles, obviamente, como num filme da Disney, eram melhores amigos. E aí o aloprado... tinha acabado a aula, né? O ingênuo chegou e falou, tio, posso ir lá embaixo rapidinho pra ir no banheiro? A gente tava no 3º andar. Falei, tá bom. O ingênuo eu confiava. Ele era todo quietinho. Ele desceu. Quando eu fui finalmente lá pra baixo, porque tava batendo a hora da saída mesmo, os pais iam chegar e tal, nada do ingênuo. Eu vou pra um lado, vou pro outro, procuro no banheiro, nada do ingênuo. E eu tô com um aloprado aqui na mão, né? Porque se eu soltar, eu perco 2. Então, pelo menos, tô aqui. De repente, já desesperado, eu viro para a única pessoa que eu tenho para me escolher. Eu não vou falar com servente, sei lá, com as pessoas que trabalham no colégio e perdi uma criança. Ainda mais que era atividade extracurricular, eu nem era contratado do colégio. Então, podiam me expulsar com muito mais facilidade, não ia ter que pagar FGTS, nem nada. Aí eu falei, eu vou falar aloprado para não dar o nome do garoto. Aloprado. Eu acho que eu perdi o ingênuo. Ele se virou para mim e falou... tio, mas o que é uma criança dentre milhares nesse mundo? Meu Deus. Ele mandou de bate... Eu não tô inventando, foi exatamente assim. Não. Eu te juro. Não, e o pior foi... Ana Beatriz Barbosa, corre aqui. De novo, por favor. Doutora Ana Beatriz. Cara, depois aí eu virei pra ele e falei, pois é. Ele falou que ia só no banheiro. Eu confiei nele. Aí ele falou, esse foi o seu erro. Nunca se deve confiar na palavra de uma criança. Meu Deus, quem que era esse? É um demônio, é uma invocação do mal essa criança, porque ele tinha 6, 7 anos. Eu tô sei lá. passada. Quem é esse, velho? Eu fiquei fascinado, realmente. Eu tinha outras coisas que eu fui esquecendo. Não, ele depois falou outras coisas, mas eu fui esquecendo. Isso me marcou. Sim. Mas Parecia um adultinho. um adultinho. Os pais dele deviam ser, sei lá, o Ryan Reynolds e aquela outra moça que eu esqueci o nome agora, que é... Sim. Porque é muito Mas, sagaz. cara, quando eu comecei a fazer o stand-up, que eu contava as 2 histórias que eu contava da escola, a galera não acreditava, mas as 2 aconteceram, de fato, que é a do corredor, que eu contava que eu tava dando aula e tinha um garoto passando do lado de fora da sala gritando, e aí atrapalhando a aula, desconcentrando todo mundo, e aí eu abri a porta
E é que daí, na piada, a gente potencializa. Mas Sim, o que aconteceu no momento é que ele tava ali atrapalhando, eu abri a porta e falei, escuta, aqui é lugar de correr? E ele virou pra mim e falou, aqui não é o corredor? Genial. O que Acho você é o fala mesmo. nessa hora? É. E teve a outra, que era de ensino, educação infantil, que todo dia que eu brincava com os pais, que eu pedia, falava, pais, quando vocês forem, não é que precisa trocar, mas quando forem comprar um tênis pro filho, privilegie o velcro. É. Porque, na real, eu passo 4 horas amarrando o tênis e dando aula nos intervalos. Sim. É isso que eu faço. Porque era o tempo todo. Tia, não sei o quê. E aí, só que tinha uma menina que ela chegava muito... Amarra! E toda vez era isso. E eu falava assim, meu amor, você não pode falar assim com as pessoas. Pede, por favor, amarra pra mim. Quando você quer Tinha pedir alguma paciência, coisa assim, e tal. Tinha, no começo. Aí... Por isso que a Cris vai Aí- ficando impaciente. Aí, assim, por vários momentos eu falando, amor, não é assim, pede por favor, quando você vai pedir alguma coisa pra alguém, você tem que, né, ser gentil, aquela coisa toda. Aí um dia que eu tava com o saco na lua, ela chegou pra mim e falou, amarra, eu falei, fazendo, ela, lacinho. E eu contava, e só que eu contava isso, óbvio, né, Claro. no tema ali da piada, eu contava, aquela é muito boa, eu falava, não é que é boa. É só a verdade, verdade. aconteceu. É Só muito aconteceu. doido. Não, o material tá pronto. Sim. Eu não É. acrescentei, eu juro, não acrescentei uma palavra. Foi exatamente o que aconteceu. Esse moleque era uma força da natureza. E ele influenciava o ingênuo. Era bizarro isso, porque ele não... Ele do nada, ele às vezes escamoteava os problemas que tinha com o ingênuo. Aí, porque eu dava aula de tecnologia criativa, né? Pra programação e tal, etc. Então ele... Pra crianças de 5 anos? 5, 6, 7, até 10, mais ou menos. Só que para 5, 6 era mais criatividade computacional. Então era mais com papel e tal. Depois era mais no computador. Só que, cara, eles faziam cada doideira. Eu realmente ficava surpreso. Tinha um que só me chamava de cara. Ele tinha 6 anos. Cara, vem aqui. Me parecia um moleque mal dublado, sabe? Ei, cara! Cara, Macacos me mordam. vem cá, cara, me ajuda aqui. Ele me puxava pelo braço. Cara, era muito divertido. Provavelmente o pai ou a mãe dele chamavam todo mundo de Os cara. cheiras. É. Os cheiras estão vindo? Ó, cara. Ei, cara! Adorava Ai. ele. Mas o que aconteceu com a criança lá, que fugiu? Ah, morreu hoje em dia. Tá... Você não achou naquele dia o Tem um ingênuo? cartaz desaparecido pelo X. Não, depois ele apareceu. Tá até hoje. Mas nunca Por falei isso que eu não dou mais esse curso, obviamente. Pô, sou filho do Fernando Collor, traficante, abdutor de crianças. Eu não... Ai, caramba. Não, mas depois ele pipocou na mão de uma servente. Aí eu falei, não, eu pedi pra ele procurar você. Eu mandei uma mentira qualquer lá na hora, sei lá. Porque, pô, que cara que eu vou falar? Mas deu tudo certo. Imagina, era escola de dondoca, de dondoco, sei lá. Iam te culpar de qualquer coisa. Como você deixou meu filho ir ao banheiro e não foi com ele, deixando mais 30 crianças sozinhas? Exatamente. Não, as crianças estavam protegidas. Ah, tá. As outras.